Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Sou Moreh Matan, pastor Matt McKeon, e estou feliz por estar com vocês, como faço todas as semanas na quarta-feira à noite. Muito obrigado por se juntarem a mim e, por favor, compartilhem esta transmissão para que muitas pessoas possam ser abençoadas por ela. E, se ainda não o fizeram, por favor, inscrevam-se neste canal. Esta semana, nossa porção da Torá se chama Emor e vem de Levítico, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 23, e discute várias leis relativas ao sacerdócio, à santidade dos festivais e à manutenção dos padrões sagrados dentro da comunidade. Essa porção da Torá é rica em instruções rituais e éticas e oferece percepções significativas quando analisada por meio de nossas lentes judaicas tradicionais. Mas também, como sempre, analisaremos essa porção por meio de uma lente messiânica. Portanto, vamos explorar 4 pensamentos-chave da Parashat Emor usando fontes judaicas tradicionais, mas também analisando alguns insights messiânicos. Número 1. Os altos padrões para os sacerdotes. De uma perspectiva judaica tradicional, Levítico 21 detalha requisitos rigorosos para os sacerdotes, enfatizando a perfeição física e a pureza em suas vidas pessoais, o que simboliza seu papel como mediadores entre Deus e a nação de Israel. Esses regulamentos destacam a importância da santidade do sacerdote, pois sua integridade afeta diretamente seu serviço e o bem-estar espiritual da comunidade. Pode haver momentos em que ficamos confusos quanto ao fato de certas pessoas não serem aceitas para se aproximar ou servir no templo. Estou me referindo especificamente a certos defeitos físicos que aprendemos na Torá. Se alguém tiver uma certa deformidade física ou um defeito, não poderá servir em certas funções. Se não formos cuidadosos, podemos pensar que isso é injusto. Podemos pensar que parece cruel não permitir que certas pessoas com certas deficiências sirvam de determinadas maneiras. Mas precisamos nos lembrar de algo. Quando estamos servindo e quando as pessoas estavam servindo no Mishkan, no tabernáculo, e mais tarde no templo sagrado, não se trata delas. O que importa é o serviço que está sendo prestado para a glória de Deus. Portanto, o que a Torá quer fazer é remover qualquer tipo de distração, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de deformidade, qualquer tipo de deficiência que possa desviar a atenção das pessoas dos deveres que precisam ser cumpridos. Qualquer coisa que possa desviar a atenção das pessoas da adoração a Deus. É por isso que a Torá parece severa com relação a essas questões. Há algo muito interessante e que eu gostaria que você considerasse. Aprendemos no Novo Testamento que o apóstolo Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Não creio que isso seja um acidente. Houve pessoas no passado, até mesmo pastores, que ensinaram que Pedro estava tentando matar esse homem, mas errou o golpe fatal e simplesmente cortou a orelha do homem. Mas acho que existe a possibilidade de algo mais profundo estar acontecendo. Por causa do que a Torá diz sobre alguém que foi mutilado, marcado ou desfigurado, acho que Pedro estava desqualificando esse homem para o serviço no templo. Lembre-se, ele é o servo do sumo sacerdote. Ele tem um trabalho muito especial e um conjunto especial de responsabilidades no templo. E se ele estiver desfigurado, será desqualificado para o serviço no templo. É isso que eu acho que está acontecendo com o apóstolo Pedro e o servo do sumo sacerdote. Então pensem sobre isso. Vamos considerar essa teoria
De uma perspectiva judaica messiânica. No judaísmo messiânico, esses padrões sacerdotais prefiguram o sacerdócio de Yeshua. Aprendemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que ele é o sumo sacerdote que atende a esses padrões muito elevados, que ele é santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Sua vida e ministério cumprem esses ideais sacerdotais, proporcionando aos crentes um mediador que não apenas intercede, mas também santifica os fiéis por meio de sua própria justiça. Não é um pensamento maravilhoso? Sempre que fazemos uma mitzvah, fazemos uma oração que agradece ao Senhor por nos santificar por meio de seus mandamentos. Pois bem, Yeshua, nosso Messias, cumpriu todos os mandamentos. Ele guardou todos os mandamentos, portanto, ele é totalmente justo. Devemos nos lembrar de que não se trata apenas do fato de Yeshua ter evitado os mandamentos negativos. Em outras palavras, quando a Torá diz, você não deve fazer isso, ele não apenas evitou esses pecados, mas cumpriu os mandamentos positivos. Toda vez que a Torá diz, você deve fazer isso, Yeshua o fez, e ele o fez perfeitamente. Portanto, devemos nos lembrar disso. Também devemos nos lembrar de que ele é chamado de Adonai Tzidkeinu. Isso significa que o Senhor é a nossa justiça. Portanto, Yeshua não apenas cumpre os requisitos de justiça da Torá, mas sua justiça é aplicada à minha vida e à sua vida se você o estiver seguindo como seu Messias. Que pensamento maravilhoso! Não tenho mérito ou retidão suficientes em mim mesmo para ter muito valor para o Deus de Israel. No entanto, sua justiça, a justiça de Yeshua, é aplicada à minha vida. E por causa disso, agora uso a sua justiça quase como uma vestimenta. Que pensamento maravilhoso! Número 2. Os festivais designados. O capítulo 23 de Levítico nos dá uma descrição detalhada de todos os diferentes festivais e dias santos do calendário judaico. O ciclo anual desses feriados, incluindo o Shabat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Esses festivais são momentos de lembrança comunitária, momentos de celebração comunitária e reflexão solene, parte integrante da vida religiosa de Israel e da lembrança da libertação e da provisão de Deus. Muitas vezes, o Rabino Shapira fez uma declaração que foi bastante reveladora e um pouco triste, ou seja, todo mundo gosta de participar da festa, mas ninguém quer participar do jejum. Lembremos que, quando falamos sobre os tempos determinados na Torá, há festas, e é por isso que usei essa palavra, festas, dias santos, feriados. Entretanto, há também observâncias, como o Yom Kippur, em que a Torá nos diz para afligir nossas almas, e, ao fazermos isso, não comemos, não tomamos banho, não fazemos muitas coisas que nos trazem conforto e refrigério, porque estamos em um estado de luto. Estamos realmente afligindo nossas almas. Portanto, quando você fala sobre os tempos determinados, sim, há festivais, sim, há festas, mas certifique-se de que você também esteja se unindo ao povo de Israel nos jejuns. Não podemos simplesmente aceitar as bênçãos e dizer não aos jejuns. Devemos participar de tudo isso. Vamos nos lembrar disso. De uma perspectiva judaico-messiânica, os judeus messiânicos veem esses festivais
como símbolos proféticos que encontram seu cumprimento em Yeshua. Por exemplo, o Pessá é visto como uma profecia de sua morte, como o Cordeiro de Deus. Shavuot, como a doação do Espírito Santo, paralelamente à doação da Torá. E Sukkot, como apontando para Deus habitando entre a humanidade por meio de Yeshua. Cada festival e cada jejum enriquece nossa compreensão da obra redentora de Yeshua. Até mesmo dias como o Yom Kippur, em que podemos nos concentrar em seu ato de expiação por nós. Cada um deles nos ajuda a entender a obra redentora e a colheita espiritual contínua em nossa vida como crentes. Número 3. O blasfemador e o apelo à justiça. De uma perspectiva judaica tradicional, em Levítico, capítulo 24, versículos 10 a 23, temos uma narrativa da história de um blasfemador que é apedrejado após um decreto divino. Essa passagem ressalta a gravidade de honrar o nome de Deus e a justiça rigorosa aplicada para manter a santidade e a ordem da comunidade. Sempre que ouço a palavra blasfemador, penso no julgamento de Yeshua antes de sua morte. Veja, os líderes religiosos, alguns deles, acusaram Yeshua de blasfêmia. Mas esse simplesmente não era o caso. Para que a pena de morte seja aplicada em um caso de blasfêmia, é preciso ter profanado o santo nome de Deus. O nome que é o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Yeshua nunca profanou esse nome. Na verdade, não temos nenhum registro no Novo Testamento de que ele tenha sequer pronunciado esse nome. O exemplo que sempre gosto de usar está na parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, como às vezes é chamado. Quando o jovem cai em si e percebe que deve voltar para seu pai, ele ensaia uma frase que quer dizer ao pai para se arrepender. E o filho diz: e lembre-se de que isso está saindo da boca de Yeshua. O filho diz: pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Observe que o filho não diz na história de Yeshua: pai, pequei contra Deus, ou usa um dos nomes de Deus. Ele diz céu. Essa é uma prática no judaísmo em que você substitui uma palavra por outra que gostaria de manter sagrada. Vemos isso na pronúncia de alguns dos outros nomes de Deus. Às vezes um judeu diz Elohim. Embora estejamos pronunciando erroneamente um dos nomes de Deus, fazemos isso de propósito para não tomar seu nome em vão ou profaná-lo. Portanto, quando vemos essa passagem sobre o blasfemador, isso me faz lembrar de Yeshua sendo acusado de blasfêmia, uma acusação falsa que não era verdadeira. Mas como sabemos, a única maneira de fazer com que um homem inocente seja condenado à morte por crimes que não cometeu é ter testemunhas falsas. Portanto, de certa forma, tudo isso fazia parte do plano do Senhor. No que diz respeito a uma visão messiânica, a punição para o blasfemador destaca a gravidade do pecado e a necessidade de expiação. Do ponto de vista do judeu messiânico, esse incidente ilustra a necessidade da humanidade de um mediador que possa perdoar e transformar o pecador. O papel de Yeshua como intercessor é enfatizado quando ele oferece expiação, que a Torá transcende a justiça.
Deve haver justiça, o pecado deve ser pago. Mas, graças a Deus, nosso pecado pode ser pago por meio da entrega da vida de Yeshua e de sua retomada. E, finalmente, o número 4, o candelabro e o pão da presença. De uma perspectiva judaica tradicional, os mandamentos de manter o candelabro ou a menorá acesos continuamente e de substituir regularmente os pães da proposição ou o pão da presença simbolizam a presença e a provisão constantes de Deus. Esses rituais refletem uma vida vivida em contínua comunhão e dependência do próprio Deus. De uma perspectiva judaico-messiânica no Novo Testamento, esses elementos são vistos como apontando para o sacerdócio eterno e suficiente de Yeshua e seu papel na vida de Deus. Sacerdócio eterno e suficiente de Yeshua e seu papel como o pão da vida. É interessante o fato de ele ser chamado de pão da vida. Naquela refeição com os discípulos, ele disse: "Este pão é o meu corpo." Mas é interessante que ele tenha nascido em uma cidade chamada Casa do Pão. Belém significa Casa do Pão. Acho isso muito interessante. Ele também se refere a si mesmo como a luz do mundo. Portanto, vemos a conexão com o pão da presença e vemos a conexão com a menorá. A menorá, que estava perpetuamente acesa, prefigura Yeshua como a luz eterna que guia seus seguidores, enquanto o pão da presença indica sua provisão contínua de nutrição e sustento espiritual. Ao concluirmos, a porção da Torá de Emor nos fornece esses profundos ensinamentos sobre santidade, justiça e misericórdia e a presença duradoura de Deus entre seu povo. Por meio de nossas lentes messiânicas, vemos cada elemento, desde a pureza sacerdotal até os festivais e jejuns, apontando para o nosso Messias, Yeshua. Isso nos dá uma compreensão mais profunda de como as práticas e os princípios antigos são cumpridos e continuados na vida e na obra de Yeshua. Essa perspectiva nos dá uma nova visão e nos ajuda a unir o histórico e o espiritual, a ver uma continuidade entre as escrituras hebraicas e o Novo Testamento. E isso enriquece nossa fé, não apenas do lado judeu, mas também daqueles de nós que são crentes gentios no Messias e que o estão seguindo de maneira judaica. É muito importante que entendamos cada uma dessas porções da Torá, porque todas elas apontam para Yeshua. Vemos isso quando ele está caminhando por uma estrada em direção a uma determinada cidade no dia de sua ressurreição. E 2 discípulos estão conversando entre si. Eles estão tristes, desanimados porque Yeshua morreu. Mas Yeshua começa a lhes trazer o melhor estudo bíblico já realizado naquela estrada, onde ele diz que toda a Torá, todos os profetas e todos os escritos falam de mim. Ele foi capaz de dizer isso. Precisamos estudar a Torá e todo o restante das escrituras hebraicas para ver como o Novo Testamento continua a história e não a contradiz. Foi muito bom para você estar comigo e eu fiquei feliz por estar com você esta noite. Minha oração é que continuem a se enriquecer e a se nutrir com as Escrituras Sagradas ao estudarmos essas coisas a partir de uma perspectiva judaica. Muito obrigado. Mais uma vez, eu sou Moré Matan, pastor Matt McKeon. E mais uma vez, por favor, compartilhe este vídeo para que o maior número possível de pessoas possa ser abençoado por seus ensinamentos. Como dizemos toda semana, Shalom, paz para você. Ekol Tuv.
Tudo de bom para você e sua família.